Fala aí, galera da literatura irreverente. A partir de hoje vamos lançar alguns vídeos específicos sobre geologia, sobre mineralogia e sobre a formação das cataratas do Iguaçu. Vamos debater em vídeos muito curtos o que é a geologia, não só da nossa região, mas de uma maneira planetária. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês. Atualmente, o Sistema Solar ele deixou de ser um objeto de estudo exclusivo de astrônomos e também passou a ser objeto de estudo de estudiosos que estão interessados na formação geológica, não só do planeta Terra, como de outros planetas que compõem o nosso Sistema Solar, né? Existem muitos tópicos com relação à planetologia comparada, mas eu vou colocar 3 tópicos aqui que eu acho que diz respeito ao nosso objeto de estudo. Primeiro, o estudo da Lua, de Marte e de Vênus mostrou que o magnetismo e o tipo basáltico é onipresente. O que significa isso, galera? Que basalto e vulcanismo não é a exclusividade do nosso planetinha Terra, certo? Outro tópico, embora as rochas primitivas sobreviveram para indicar a idade do Sistema Solar, nós não temos aqui nenhuma existência de material primordial, ou seja, todo o material que compõe o planeta Terra hoje, todo minério, todo material, ele já foi transformado através de milhões e milhões de anos. E por último, o que eu mais gosto, diz que aparentemente aquele regime de tectônica global é exclusividade do planeta Terra. Olha que legal! Ou seja, em nenhum outro planeta do Sistema Solar nós tivemos aquele megacontinente que era Gondwana e a separação das placas tectônicas, ou seja, isso é exclusividade do nosso planetinha azul. E de maneira geral, a geologia ela tem muitos objetos de estudos, mas eu vou destacar 2 aqui que eu acho que diz muito respeito à nossa condição e à manutenção da nossa indústria de turismo aqui da região de Foz do Iguaçu. Primeiro pesquisar matérias-primas e estabelecer critérios para o seu aproveitamento racional e sustentável. E segundo, a resolução de problemas ambientais para evitar futuros impactos ambientais no planeta. Ou seja, quando nós falamos de mineração, quando nós falamos de garimpo, tudo isso envolve um grande impacto ambiental. No entanto, a geologia também tem o viés de proteção ambiental, ou seja, desenvolver estudos para buscar maneiras de proteger o meio ambiente. No início da trajetória da raça humana, o principal fator que impulsionava a exploração da Terra era aquela curiosidade natural que é inerente do ser humano e posteriormente evoluiu para o fato de nós termos que usar materiais extraídos do solo e do subsolo para atender às nossas necessidades básicas, né? Fazer uma arma ali, uma ponta de flecha. E desde sempre o homem observou e usou a natureza, inclusive fazendo especulações sobre ela, procurando entender aqueles fenômenos de vulcões e terremotos. Nós vamos debater futuramente aqui o vulcanismo e os movimentos tectônicos. E a curiosidade natural do homem levou então a algumas perguntas com relação ao estudo da Terra. Por exemplo, da onde vem a lava dos vulcões? Aquela coisa do núcleo da Terra, né? O que é que causa os terremotos? E como, por exemplo, se formaram as estrelas, né? Isso tudo sempre foram grandes enigmas para a humanidade, né? Agora, uma coisa interessante é que desde que o homem é homem, nós sempre observamos aquelas impressões das rochas, que são os fósseis, né? Como aquelas formas de conchas, as formas de ossos de animais, de folhas, de plantas, etc. E aquelas impressões aguçavam muito a curiosidade e estimulavam muito a imaginação, né? De maneira, e é interessante isso, que os fósseis eles já foram considerados criações de maus espíritos ou bons espíritos, como queiram, sendo designados como cobras de pedras, pedra-trovão, pedras mágicas. Ou seja, eles tinham uma imaginação muito fértil
para classificar os fósseis. Em outros momentos, preferiu-se ver os fósseis como amostras do reino mineral, imitando formas de plantas e animais existentes na natureza. Outros ainda consideram, e veja só como misturam-se as coisas, né? Outros ainda consideram que isso seriam restos das primeiras tentativas do Criador. Veja que interessante isso. Pode-se dizer que até o século XVII persistiu uma obscuridade medieval com relação aos fenômenos geológicos naturais, com exceção das buscas dos minerais que se utilizavam, né? Ouro, prata, cobre, ferro para fazer armas, né? Mais do que isso, não se tinha interesse nenhum em geologia. E para finalizar, vamos colocar aqui alguns precursores muito importantes da geologia universal. O primeiro deles é o Tales de Mileto, grande filósofo, nasceu no ano de 624 a.C. na Turquia. O Tales de Mileto observou muito o rio Meandres e o rio Nilo, e ele concluiu que a água podia modificar a face da Terra. Assim, foi ele que expressou uma das leis fundamentais da geologia, que a Terra está em constante transformação. E o Pitágoras, que nasceu no ano de 580 a.C., na Grécia, ele teve uma verdadeira intuição acerca do que eram os fósseis das rochas. E para vocês terem uma ideia, no século XIX, um decreto teológico de Oxford afirmava que o diabo tinha colocado aqueles fósseis para poder confundir a humanidade. Olha que coisa tapada, meu Deus do céu. Bem, agora vamos para o meu queridinho Leonardo da Vinci, que nasceu em 1452 na Itália. Ele também resolveu impressões com relação às pedras e aos fósseis. O método que ele utilizou para dedução e observação foi de importância fundamental para o estudo da história da Terra. Foi ele que resolveu o sentido do significado dos fósseis. E agora vamos a um personagem que não é muito conhecido, mas que é importantíssimo, que é o James Hutton. Ele nasceu em 1726 na Escócia e ele simplesmente é o fundador da geologia moderna. Ele é visto como o primeiro geólogo moderno, certo? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo. Esse é o primeiro de uma série de vários que nós vamos discutir geologia, mineralogia e vamos discutir também a formação dos nossos solos. Até o próximo vídeo.